Capítulo 1153, Sombras do Passado 1. Os 6 guardiões reuniram seus recursos para encontrar uma maneira de conter as cidades perdidas que tinham acesso, se livrar de todas aquelas cuja destruição teria consequências mínimas e manter sob controle o maior número possível de sobreviventes em Giera. Todos os guardiões em Mogar usavam as cidades perdidas como lembretes constantes das consequências que a magia proibida tinha e de como, mesmo quando bem-sucedida, sua prática exigia um custo 100 vezes maior do que o resultado. As pessoas que cresciam próximas a uma raramente se atreveriam a se interessar pelas artes proibidas, enquanto aqueles que viviam longe das cidades perdidas agradeceriam aos deuses por sua sorte e fariam tudo o que pudessem para manter as coisas assim. O que você acha da anomalia? Nós concordamos em mandá-lo para o seu continente para permitir que você estudasse Lilith e nos desse sua opinião, perguntou Tiris. Já que ele recusou minha oferta de ajuda, posso dizer que ele é um idiota. A voz de Fenagar falava muito sobre seu orgulho ainda ferido. Então ele é tão inteligente quanto eu imaginava. Se ele se tornasse seu objeto de estudo, ele teria morrido bem antes de você deixá-lo ir, disse Leigarim. Eu não dou a mínima para anomalias. A Garuda disse. Ele é fraco e insignificante, assim como todos, menos Salad, que eu, a regente do poder, raramente fornecia uma contribuição útil, então todo mundo a ignorava. Eu acho interessante, disse Rogar, o Fenrir. Esse Lilith é diferente de Salad, que governa sobre morte e renascimento, ou como eu, que tento encontrar novas maneiras de dar vida. Pelo que pude ver, seu campo não é apenas matar, ele lida com almas. O que você quer dizer? Salad perguntou, intrigada com a ideia. Você usa o elemento da escuridão para destruir algo, a fim de criar outra coisa ou abrir caminho para uma nova vida. Enquanto ele não apenas mata alguém, ele também atua como um portal para aqueles que permaneceram presos entre a vida e a morte. Eu notei que a força vital rachada dele exala uma poderosa aura da morte. Você acha que as duas coisas estão relacionadas? Perguntou Tiris. Normalmente, os espíritos daqueles que não conseguiram seguir em frente estavam condenados a permanecer em seu local de morte, esperando que o necromante criasse um hospedeiro adequado para eles. No caso de Lilith, no entanto, as almas o seguiam e o usavam como um meio para liberar sua raiva. Isso torna o potencial de Lilith enorme, pois mesmo que essas almas até agora habitassem apenas sombras, ele conseguiu alimentá-las com sua força vital através da magia espiritual, devolvendo a essas almas não apenas substância, mas também parte de suas memórias, disse Rogar. Como é diferente dos meus filhos? Baba Yaga perguntou. Seus filhos nunca morreram de verdade, enquanto o necromante comum simplesmente dá a um espírito errante os meios para interagir com o mundo físico em troca de todas as suas memórias com base em meus experimentos. Quando o corpo e a alma não estão em sincronia, formar um vínculo entre eles apaga a consciência, tornando um morto-vivo maior semelhante a um recém-nascido. A anomalia, em vez disso, cria apenas um vínculo temporário que permite que as almas mantenham suas mentes e libertem suas queixas através da batalha. Eu teorizo que, se aperfeiçoada, tal técnica permitiria uma verdadeira ressurreição. No entanto, desde que Mogar o descreveu como o Senhor da Destruição, duvido que esse seja o propósito pretendido. O que é realmente interessante, no entanto, é aquela torre incrível que ele tem. É uma anomalia tão sem precedentes quanto ele, disse Rogar. Isso é outra coisa que eu não consegui entender. O Nanico é muito jovem para criar algo assim sozinho e tenho certeza que conheço todas as torres de mago existentes. Alguém sabe de onde vem? Baba Yaga perguntou. Os guardiões de Garl balançaram a cabeça, mesmo sabendo a verdade, não querendo colocar o desespero de Menadion em risco. Eu não sei sua origem, mas com certeza gosto. É exatamente o tipo de torre que eu criaria se estivesse tão fraca que precisasse de uma Zagran. A Garuda disse com um enorme sorriso no rosto. Mesmo enquanto estamos conversando, está ficando mais forte. Muda e se adapta ao ambiente para melhor suprir seu mestre. Se continuar assim, um dia poderá se igualar à torre de Menadion, se não superá-la. Essas palavras deixaram Baba Yaga estupefata.
Quando ela era sacerdotisa e aprendiz de Zagran, a mãe de sangue logo aprendeu que o guardião raramente faria um elogio até mesmo para seus iguais, muito menos para aqueles que ela considerava inferiores. Por que você usa o ofício de Menadion como referência em vez do meu? Repa construiu sua torre com runas ultrapassadas e técnicas de forja, enquanto eu melhorei a minha ao longo dos séculos com magia de ponta. Baba Yaga podia ignorar os comentários dos ignorantes, mas não os dos guardiões. E ainda assim a sua é inferior. Fenagar balançou a cabeça, enquanto pensava em todas as incríveis características do artefato perdido. Não é que falta poder nela, mas sim que você espalha tanto os recursos que acaba sobrando muito pouco para coisa real. Menadion criou sua torre como o laboratório perfeito e investiu todos os seus recursos para torná-la inexpugnável. Você, em vez disso, criou a torre como um meio de oferecer a seus filhos um ambiente seguro, com biomas inteiros dentro para não fazê-los se sentirem como prisioneiros. Toda a energia gasta em recursos, a torre de Menadion usou para cultivar seus próprios cristais, coletar veios de metais raros e até mesmo cultivar seus próprios tesouros naturais. Ela não desperdiçou energia mundial em parquinhos e pores do sol. Cuidar de seus filhos é um esforço louvável, Yaga disse Zagran, chocando todos os presentes com o segundo elogio daquele século, sendo tão próximo do primeiro. Com seu talento, habilidade e coração, você deveria ter se tornado um guardião. Para quê? A mãe de sangue disse com uma zombaria. Ficar presa em um continente distante do meu, sem a possibilidade de entrar em contato com aqueles de quem gosto só porque meu ego não me permitiria coexistir com nenhum de vocês. Para ser forçada a assistir vocês massacrarem meu povo sem poder fazer nada. Nós nunca lutamos a sério um contra o outro, então eu não tenho ideia do quão poderosa meu núcleo branco me torna comparado a um guardião, mas eu sei que me dá liberdade. Liberdade para ir onde eu quiser quando eu quiser. Liberdade para salvar quem eu quiser, mesmo aqueles que o resto de Mogar conhecia como os amaldiçoados Odin, meu povo. Há uma boa razão pela qual nenhuma raça, exceto bestas, aceitam se tornar guardiões. Mogar não tem escrúpulos em matar seus chamados escolhidos no momento em que falham com ela e depois o sobrecarrega com tarefas cruéis pelo resto da eternidade. Apenas alguns de nós conseguiram adquirir um núcleo branco e escapar de seu domínio, enquanto apenas a morte esperava aqueles que não dobraram o joelho. É por isso que eu criei os mortos-vivos. Para dar a todos a possibilidade de viver para sempre, livre de todas as constrições, sejam elas feitas por homens, bestas, ou até mesmo Mogar. Baba Yaga ainda se lembrava de quando Mogar apareceu para ela sob o disfarce de uma escrava igual às que seu povo era tão rápido em matar e substituir como se fossem brinquedos. Ela havia deixado os Odin porque não podia tolerar uma sociedade que impunha padrões impossíveis de beleza, poder e inteligência a seus membros. Capítulo 1154 Sombras do Passado 2. No entanto, quando Mogar fez sua oferta, ela recusou, não achando diferente do que os Odin queriam dela. Peço perdão, mas concordo com Baba Yaga. Recusei-me tornar um guardião também porque depois de tudo que fiz e de todas as coisas horríveis que testemunhei durante minhas viagens, não suportava a ideia de viver uma eternidade de deveres. A mulher de cabelos prateados disse enquanto olhava Tiris nos olhos. Vocês duas estão erradas. Leigain balançou a cabeça. Não somos escravos e Mogar nunca nos forçou a fazer nada. Comecei a acumular conhecimento quando era uma salamandra e a salvar espécies à beira da extinção quando era um dragonete. Até hoje, eu ainda tenho que fazer como um guardião algo que eu não teria feito se continuasse sendo uma besta imperador. Se tornar um guardião não significa abraçar algemas, longe disso. Significa simplesmente compartilhar com o resto do mundo o que você mais ama, não para satisfazer seu ego ou receber elogios, mas apenas porque torna todos ao seu redor melhores. Por isso, como você fez com os mortos-vivos, ou como Loshira Silverwing fez, inventando as especializações e dando origem ao título de magus. Magos são a coisa mais próxima de um guardião que os humanos conseguem se tornar, porque são muito obcecados por si mesmos. Nesse ponto, Baba Yaga sentiu que se falasse mais, deixaria de ser uma discussão e se tornaria uma briga.
Ela se afastou, rapidamente seguida pelos guardiões, até que apenas a mulher de cabelos prateados e Leigain permaneceram. Não é todo dia que o Senhor da Sabedoria procura uma audiência com um mortal humilde. Como posso servi-lo, mestre Leigain? Ela disse sem tentar esconder sua risada. Quantas vezes eu tenho que te dizer, Loutra? Não é engraçado agora, assim como não foi engraçado na primeira vez que nos encontramos. Por que diabos você está em Giera? Você tem alguma ideia de como foi difícil te encontrar? Leigain não confiava em amuletos de comunicação e mesmo ele não conseguia estabelecer uma ligação mental através de um oceano inteiro. No entanto, havia pouco que o poder combinado dos guardiões não pudesse alcançar. Ele havia pedido pacificadores não porque achava que eles precisariam deles, mas para ter a oportunidade de estabelecer um vínculo mental com Loutra, apesar da distância que os separava. Garlin tem muitas memórias dolorosas. Eu vim aqui esperando fazer algo bom, mas até agora só tenho falhado. Apesar de meus melhores esforços, os humanos desencadearam a praga antes que eu pudesse encontrar uma cura. Isso me fez lamentar ter inventado as especializações. Ela suspirou. Acontece com os melhores de nós. Coleiras de escravo ainda me dão pesadelos, mas essa não é a razão pela qual eu procurei por você. Eu só queria te dizer que há alguns anos, eu encontrei o desespero de Minadion. Ela também está em Giera, então se você quiser encontrá-la, esta é a ocasião perfeita. Cidade de Regia, continente de Giera. Ver Solos chorando em seu sono fez Lit se preocupar com ela, mas ele não podia se dar ao luxo de acordá-la. Ele ficou de guarda o tempo todo e quando Tista acordou primeiro, ele a parou antes que ela pudesse interromper o que ela considerava apenas um pesadelo. Mesmo que seja realmente um pesadelo, pode revelar as circunstâncias que levaram Menadion a transformar seu aprendiz em um híbrido. Lit disse através da conexão mental. Você não pode fundir suas mentes e checá-la? Já faz horas desde que Solos adormeceu e ela continua chorando sem parar, disse Tista, preocupada com a amiga. Os sonhos são uma coisa frágil. Só um ruído ou um toque pode alterá-los. Imagine a chegada de uma entidade estrangeira. Uma conexão mental seria igual falar enquanto a fusão mental vai compartilhar minhas memórias com ela. Ambos causariam a Solos angústia suficiente para interromper o sonho dela. Lit respondeu. Ele nem se atreveu a segurar a mão de Solos, com medo de que o contato físico pudesse estragar suas memórias. No momento em que ela acordou, Solos começou a chorar ainda mais forte e ficou incapaz de falar por um tempo enquanto Lit a acolhia em seus braços como um bebê. Ela compartilhou seu sonho com ele através de sua conexão mental e mais tarde ela o contou para Tista e Plória. Ela considerou alguns detalhes íntimos demais para mostrar até mesmo para seus amigos. Então você não é apenas aprendiz de Menadion, mas sim filha dela. Isso é ainda pior. Como sua mãe pôde fazer uma coisa dessas com você? A revelação chocou Tista. Alguém deve ter matado Solos. Lit disse. Quando o protetor estava morrendo na minha frente, eu teria feito qualquer coisa para salvá-lo, assim como eu teria feito qualquer coisa, até mesmo usar magia proibida, para salvar você ou qualquer membro de nossa família. Naquela época eu era só um estudante, enquanto Menadion já era uma arquimaga e um magus. Ela teve sucesso onde eu falhei. Fundir Solos com a torre deve ter sido uma última tentativa de salvar sua vida sem comprometer nenhuma de suas forças vitais. Então por que Menadion abandonou Solos? Como ela pôde deixar sua própria filha em tal situação sem dizer nem mesmo uma palavra? Plória falou indignada. Para uma maga de sabedoria proverbial, para ela Menadion parecia ter agido como uma idiota. Isso não é necessariamente verdade. Menadion pode ter deixado uma mensagem para Solos, ou talvez elas tenham passado algum tempo juntas depois da fusão de Solos com a torre, mas nunca saberemos por causa da perda de memória de Solos. Se fosse eu teria caçado quem quer que fossem os responsáveis e teria feito todo o possível para matá-los. Lit disse com os olhos carregados de mana e fúria. Se minha mãe fosse igual à sua, aposto que ela nem esperou se recuperar antes de sair à procura. Solos suspirou. Especialmente se papai morreu nas mãos do meu agressor ou se já o tínhamos perdido por causa da idade ou de um acidente. Acho que você tem razão.
Minha mãe só não aniquilou toda a casa de Eros porque ainda estou viva e porque ela tem outros filhos para cuidar. Mas se algo acontecesse com papai e ela não tivesse mais nada a perder, Glória não conseguiu terminar a frase e estremeceu com o pensamento. O dia em que Girniernas perdesse o que a mantinha humana provavelmente faria o aniversário de Balcor parecer um feriado. Ao contrário do Magus de Sangue, ela passou décadas se preparando para o pior, tinha uma imaginação vívida e dinheiro suficiente para construir um arsenal. Cientista assentiu. Eu aposto que mamãe estaria disposta a fazer qualquer coisa, até mesmo se tornar uma morta-viva, se isso significasse se vingar. Assim que conseguiram deixar de lado esses cenários sombrios, eles discutiram o conhecimento que Solos havia adquirido através de seu sonho. O grupo foi para as minas da torre, esperando que pelo menos um dos cristais violetas tivesse começado a ficar branco. Infelizmente, mesmo o cristal do Orc Xamã ainda não mostrava nenhum sinal de refinamento. Havia crescido em tamanho e gerado vários ramos, dando origem a mais cristais violetas, mas nada mais. Por um lado, estou chateada por não termos um cristal branco para fazer uns testes. Por outro lado, no entanto, depois de usar minha única forja de adamantino na armadura multi-escama, se tivéssemos um, você teria me visto chorar, Lit disse. Continua no próximo vídeo.